Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 8 de abril de 2026, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 43 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é Faça o seu próprio pão. O texto-chave está em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9 a 17. Irmãs, nós estamos aí mais um dia na graça do Senhor, que Deus derrame sobre nós óleo fresco, que Ele nos dê o maná do dia. Esse é o desejo do meu coração para nós hoje. Então, ontem, irmãs, nós estávamos falando da nossa criança interior, que nós precisamos educar essa criança, que nós precisamos ajudá-la a se curar, deixá-la crescer, para ela crescer saudável, e para a gente ir se tornando a mulher, né, que Deus nos chamou para ser. Hoje nós vamos ponderar em algo que é o seguinte: se essa menina precisa crescer saudável, amadurecer. O que que ela está comendo? O que que essa menina vem comendo ao longo da vida dela? Como ela vai crescer em graça, estatura, se ela estiver comendo só porcaria? Quando uma criança, para uma criança crescer saudável, comer só não é o sinal de que ela está fazendo o que deveria fazer. Nós temos que comer e comer saudável, porque uma alimentação ruim, se você deixar uma criança comer só porcariada, ela vai adoecer, né? Ela vai adoecer, ela vai desenvolver enfermidades. Então, hoje o Senhor quer falar conosco sobre a gente aprender a fazer o nosso próprio pão. E estou falando isso no sentido espiritual e também no natural. Nós vamos receber aqui o que Deus quer falar. E essa menina, irmãs, você vai estar ensinando ela tantas coisas: comportamento, né, amadurecimento emocional, caminho da vida espiritual. A gente vai ter que estar ensinando ela todos os dias. E ela precisa mudar a alimentação dela. Alimentação espiritual e alimentação natural. Nós precisamos refinar o que essa menina tem comido. E então pense aí, irmãs, de comida espiritual em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, comida espiritual. Nós estamos falando disso aqui em primeiro lugar espiritualmente. O que essa menina tem comido? Aonde você tem comido? O que você tem comido espiritualmente? Ontem eu falei sobre isso um pouquinho, que é muito bom a gente receber, é muito bom a gente comer algo que alguém fez, que alguém preparou para nós. É muito bom você ir nas conferências, é muito bom você encontrar uma pessoa, né, que tem um dom da palavra, que nos ensina. É muito bom, mas Deus quer se revelar a nós também. Nós precisamos aprender a fazer o nosso próprio pão. Antes de entrar nesse assunto, olha só, quando Jesus ressuscitou aquela menina de 12 anos, que é, que ela estava, ele disse, né? Ela não está morta, ela está dormindo. Ele já chegou na casa, todos estavam chorando. Ele retirou todo mundo ali do quarto, deixou poucos discípulos ali com ele, nem deixou todos os discípulos. E ele chamou a menina, ele disse: Talita cumi, levanta, né? Ela levantou. E o que ele disse para os pais? Depois lê o texto lá, eu não deixei aqui. Ele fala: dá a ela de comer. Olha que coisa interessante, né? A menina estava ali morta, Jesus ressuscitou e ele fala: ela não estava morta, ela está dormindo, e dá ela de comer. Então, depois que você desperta, irmã, depois que você desperta, você tem que trabalhar em cima da sua comida. Você tem que dar essa menina de comer. E comer coisas boas, comer coisas saudáveis, espiritualmente, em primeiro lugar. Depois vai transcender para o lado de fora. Porque senão, como que essa menina vai crescer? Como que ela vai crescer? Né? Você precisa mudar a alimentação dela. E outra coisa importantíssima, antes da gente entrar nesse assunto do pão, para vocês compreenderem o que Deus quer derramar sobre nós: os tempos são maus. Eu disse isso: o engano está alastrando. E só vai permanecer firme quem buscar na fonte, quem comer do pão da vida.
Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós precisamos comer dele todos os dias, porque a oração do Pai Nosso também diz: Pai nosso que estais no céu, né? O pão nosso de cada dia. Todos os dias, irmãs, Deus tem uma porção para nós. De verdade. Não vai precisar ser uma revelação profunda, não vai precisar ser uma palavra, né? Uau, que revelação. Não, é a palavra simples, é voltar à simplicidade. A palavra tem poder. O mais simples que for tem poder. É todo dia, é caminhar, né? É fazer aquilo que Deus nos chamou. O que sustenta o homem é o pão de cada dia. Não é os banquetes, muitas vezes. Banquete é gostoso para a gente desfrutar, né? Mas ali passa. Quando você vai num restaurante maravilhoso, com uma comida deliciosa, é uma delícia. Mas daqui a pouco você tem que comer de novo. E o que te sustenta todo dia é o pão simples. Então, hoje, Deus quer falar conosco sobre o pão. Esse ensinamento, irmãs, o Senhor começou a trazer, quem está na caminhada de geração sabe disso, já fiz um devocional desse aqui, falando do pão, e é necessário fazer de novo, eu não tô repetindo, que eu nem sei o que eu falei no outro, que tem muitos anos, mas é porque é importante. Sabe o que acontece? A gente, irmãs, uma outra coisa que a gente precisa aquietar o nosso coração. Calma, você não vai aprender tudo de uma vez, você não vai conseguir colocar tudo de uma vez, chegar no patamar que você quer, no tempo que você acha que tem que ser. Tem que acalmar o coração. Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo, que habitamos aqui na Terra e temos muita coisa que envolve, muita coisa que a gente tem que aprender. E Deus, o ensinamento dele, você tem que despertar. E ele vai dando por porções. Ele não derrama tudo de uma vez, porque não estamos preparados, não estamos maduros. Então, ele não faz isso. Ele vai dando por porções. Então, tem coisa que ele faz um pouquinho agora. Você só tem que manter e guardar aquilo no seu coração. E estou falando isso porque Deus começou a me ensinar sobre essa palavra de fazer o pão na pandemia. Quando chegou na pandemia, o que aconteceu naturalmente? Não sei se vocês viram nas redes sociais, se vocês têm, né? O que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer pão, porque elas não podiam sair de casa, né? Isso, as famosas e tal. E no meu trabalho, a minha patroa comprou a máquina de fazer pão e falou: Rose, vamos fazer pão. Eu continuei trabalhando, né? Na pandemia eu trabalhei, porque eles falaram: olha, vamos fazer uma combinação. Nós precisamos de você, você precisa da gente. Tenta ficar só, não vai em outros lugares, né? A gente não saía, mas aqui em casa fica à vontade. Eu vou confiar em você, você confia em nós, nós não vamos sair, você também não, e pronto. Então eu continuei trabalhando normalmente na pandemia. E ela comprou isso, falou: vamos fazer pão, vamos fazer alguma coisa diferente, né? A máquina de fazer pão, o meu marido já queria há muitos anos. Desde que a gente mora aqui, ele queria essa máquina. A gente pensava: será que vale a pena? Não vale a pena? Né? As pessoas às vezes falam que é boa, né? Enfim. E a gente nunca comprou. Ele tenta fazer pão, ele já tentava fazer pão. É, eu não sou muito quando eu cozinho, eu não sou muito é, de fazer pão, bolo, biscoito. Não é muito a minha vibe, não. Eu sou mais da comida mesmo, gosto de fazer comida. E também não sou muito de fazer doce. E ele já gosta de fazer doce, pão e bolo, essas coisas. Ele faz tudo, mas ele faz isso aí também. E ele tentava fazer pão, mas os pão dele não saía legal, não. Aí, na pandemia, ela comprou esses ingredientes, mas quem tem que quebrar a cabeça para fazer o pão sou eu, né? Então, a máquina muito bacana, uma das melhores. E eu fiz o primeiro pãozinho, que não ficou ok, ficou até melhor do que o meu marido fazia sem a máquina, sem entendimento, porque pão é uma técnica, pão é um aprendizado. É a mesma coisa da vida espiritual, mas é devagarzinho. Eu vou falar aqui umas coisas como o que o pão nos ensina. E aí eu fiz o primeiro pão. Quando eu fiz o primeiro pão, eu até na época que eu fiz a caminhada de oração, eu postei essa foto do primeiro pão. Quando eu fiz o primeiro pão, que eu peguei o pãozinho, que eu tirei a foto, Deus falou para mim: você precisa aprender a fazer seu próprio pão. E foi quando Deus me deu essa palavra. Já tinha lido essa palavra várias vezes, não tinha muito, falava interessante isso, mas não tinha despertado. Então vamos ler o texto e eu quero entrar no que Deus quer falar para você, mas não perca o que eu estou falando. Eu sei que eu entro em vários assuntos assim para descontrair, conto história, mas tudo tem o seu significado.
Não estou aqui perdendo tempo, né, irmãs? Faça seu próprio pão. Esse é a trombeta que está soando hoje. Nós precisamos aprender a fazer o nosso próprio pão. Porque vem dias, irmãs, que Deus vai tirar o sustento da terra. E eu não estou falando só de sustento de pão natural, não. O sustento do pão espiritual. E aí, quem não tiver reserva dos ingredientes para o pão e quem não tiver entendimento vai perecer, tá? Então, vamos lá. Ezequiel, capítulo 4, versículo 9 e 17. Espera aí só um pouquinho. Antes de falar dos ingredientes, eu falei da reserva, né? Do que é a reserva dos ingredientes? O que a gente precisa para fazer? Água, palavra de Deus, né? Azeite, Espírito Santo. Sal, ou pão que você for fazer, mas normalmente a gente faz pão de sal. Sal é o tempero, né? Deus, a palavra de Deus diz: vocês são sal da terra. E a farinha, que é o que a gente precisa. Vamos lá, vamos ler aqui. Ezequiel capítulo 4, versículo 9 a 17. Em Ezequiel capítulo 4, irmãs, Deus estava falando com o profeta que vinha um cerco em Jerusalém, que ia começar um juízo sobre Jerusalém e que Jerusalém ia passar por um momento difícil. Aqui ele começa, falou para ele: toma trigo e cevada, favas, lentilhas, mete numa vasilha e faz dele pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá dele. Porque, deixa eu parar aqui para vocês entenderem, esses seus dias que você deitar sobre ele é porque Deus falou aqui para ele, Deus estava dando estratégia. Deixa eu ler aqui o versículo 6 para vocês entenderem. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levará sobre si a iniquidade da casa de Judá. Eu não vou ler todo o contexto, porque eu quero focar no pão, mas depois vocês leem que é uma estratégia que Deus estava dando para o profeta, porque profeta, irmãs, profeta, ele anda de acordo com o que Deus está falando. Ele não é Maria, vai com as outras. Ele não é Maria, vai com as outras. Ele tem a sua própria característica e ele é guiado pelo Senhor. Isso é uma coisa que Deus também quer que a gente preserva. Você tem um chamado, você é única, aquela menina é única, ela tem o jeitinho dela, ela tem os dons dela. E eu falei isso. Deus quer que você preserve isso. Então, Ezequiel, Deus estava falando com ele de uma maneira diferente do que Deus falava com Jeremias, com Isaías, né? Deus exigiu uma coisa. Então, aqui, Deus deu uma direção para ele deitar tantos dias de um lado para o outro, não vou explicar muito isso, mas enfim, toma essas coisas aqui, ele falou, toma esses ingredientes, trigo, cevada, fava, lentilha, mete numa vasilha, faz o seu pão segundo o número dos dias. Você vai comer 390 dias, você vai comer dele, mais de um ano, porque o ano é 365. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo comerá. Também beberá água por medida, a sexta parte de um rim de tempo em tempo beberá. O que comerás será como bolo de cevada. Fala bolo, mas é pão. Você vai cozer, olha agora isso aqui. Olha isso aqui que louco. Você vai cozinhar, assar esse pão sobre esterco de homem, à vista de todo o povo. Era um ato profético que ele tinha que fazer na frente de todo mundo, tá? Mas, a vida do profeta, ela fala. A nossa vida fala. A nossa vida fala diante dos outros. Quem está vendo a nossa vida, ela fala. Por isso, a gente falou ontem dessa menina. Quando a menina é ferida, as suas reações demonstram como está essa menina. Uma menina está crescendo, está saudável, está madura, ou ela continua lá atrás, presa nas suas dores, e aí ela entra numa pirraça, num desespero, né?
Então, por isso, ele precisava assar esse pão na frente dali, né? Enquanto ele estava assando, as pessoas iam ver. E debaixo de esterco de homem. Coisa estranha, nojenta, né? E disse o Senhor assim: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, das qual eu os lançarei. Então disse eu, Ezequiel falou: ah, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora eu nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele disse: eu dei-te esterco de vaca em lugar de esterco humano, sobre ele preparará seu alimento. Deus foi misericórdia com Ezequiel, porque Ezequiel, o povo judeu tem muito essa lei da purificação, então eles não comem animais de qualquer forma. Eles têm até o jeito de abater, isso até hoje, tá, irmãs? Os mais, né, os mais ortodoxos, os mais conservador, têm o jeito certo de abater o animal, que chama kosher, né? É a comida que está separada, mais santificada. Então, ele falou: Senhor, como é que eu vou fazer isso nesse. Não vai dar certo esse negócio, eu tô me sujando, né? Deus foi misericordioso, falou: então use esterco de vaca. Aí, vamos lá. Eu vou te dar esterco de vaca e no lugar do esterco humano você prepara o seu pão. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água, por medida e com espanto, porque lhe faltará o pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão na sua iniquidade. Olha isso. Por que então que Deus estava falando para Ezequiel fazer o seu próprio pão? Porque vem dias que não vai ter. Não vai ter. E se tiver, o pouco que tiver, eles vão comer espantados, ansiosos e vão viver, vão se consumir na sua iniquidade. Nós estamos vendo isso, né, irmãs? O mundo está de mal a pior. O mundo está de mal a pior. Nós estamos vendo essa avalanche de informação que parece bons alimentos, né? Nossa, que legal, tem o curso para casamento, tem o curso para criar filho, tem o curso, parece que todo mundo sabe, todo mundo é muito chique, todo mundo é muito especialista em muita coisa. Irmãs, tem muito pão imundo, tá? Tem muito pão imundo aí. E essa menina que vai precisar comer, ela precisa comer o pão do céu, ela precisa comer do Senhor. E essa receita aqui, falando no natural, aqui nos Estados Unidos existe mesmo um pão que chama pão de Ezequiel, vende no mercado, ele fica na parte do freezer, tá? Se você mora aqui, se você não conhece, nunca viu, ele fica na parte do freezer, depois eu vou deixar a foto. E eu gosto muito na caminhada, algo que acontece, que Deus coloca no meu coração um tema. E, de repente, alguma das meninas da caminhada de oração, às vezes mulheres que eu nunca vi, nunca conheci, nunca fez a caminhada, de repente ela fala: olha, eu vi tal coisa, eu queria compartilhar com você. Esse devocional já estava no meu coração de fazer desde o início. Então, nós estamos aí 43 dias. De repente, uma mulher, lá pelos 30 dias, aparece: olha, eu vi essa receita, queria compartilhar com você. E ela me compartilhou a receita do pão de Ezequiel. Então, eu acho legal que Deus vai confirmando mais uma vez aquela palavra, né? Deus confirma o passo do homem justo. Então, irmã, quando você estiver aí, eu já abro um parênteses para outro assunto. Quando você estiver fazendo alguma coisa para o Senhor, quando você quiser fazer alguma coisa para o Senhor, confia que Ele vai te confirmar, tá? Ele vai te confirmar, Ele vai te dar os detalhes. E eu amo isso. Então, voltando aqui no pão, depois eu vou deixar então aqui a receita, vou deixar a foto desse pão que existe aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu quero te despertar? De você começar a fazer seu próprio pão. Em primeiro lugar, espiritualmente, que é você aprender a sentar diante do Senhor, a sentar diante da palavra e a comer. Isso aqui é um alimento, irmãs. Quando você lê em voz alta, você está trabalhando tanta coisa aqui, você está trabalhando a sua cognição, você está ativando seu espírito, você está calando as vozes que querem te roubar.
Você está trabalhando muita coisa, então todo dia um pouquinho, você vai crescer. Quando você assustar, a menina já virou mocinha, a menina já virou adolescente, já virou uma moça, e aí ela já está uma mulher madura, porque ela come. Ela come. Mas para comer, você tem que parar. Você tem que sentar. A gente não come só um dia e fica 10 dias sem comer. A gente come todo dia. E o Senhor falou aqui para Ezequiel, aqui, ó, no 10, no versículo 10 e 11. Come de tempo em tempo. Come um pouquinho todo dia. Bebe a água, não esquece de beber água todo dia. E faça esse pão porque você vai precisar. E outra coisa que ele está falando aqui, você vai comer esse pão 390 dias. Israel, Jerusalém vai estar cercada, vai estar passando fome, mas você vai ter a sua medida, a sua porção. E nós vimos isso, irmãs, nós vimos isso na pandemia. Olha, quando vocês que tiverem interesse, que quiserem fazer a caminhada de oração anterior, vocês vão ver que eu falava antes da pandemia acontecer. As meninas que fazem aqui por 9 anos sabem disso. Eu falava, gente, se prepara. Pode ter dias que a gente não vai, talvez vai chegar dias que a gente não vai poder nem ir na igreja. E como que você vai se alimentar? Se você só se alimenta no domingo, se você acha que é só ouvir uma pregação, como que vai ser? E quando chegou a pandemia, até eu assustei, porque eu não sabia nem o que. Então, o que aconteceu com a pandemia, irmãs? E se acontecer algo de novo? E pode acontecer muito pior, porque isso é a palavra de Deus que já preveu aqui, que já nos deixou que vai ter dias ruins. O que nós vamos comer nos dias ruins? Como vai ficar essa menina nos dias ruins se ela não tem, sabe, estrutura? Então Deus está nos chamando a atenção. Então, baseado nesse texto, baseado na experiência que eu tive, eu senti isso. Olha, começa a fazer o seu pão. Acabado ali alguns dias, uns meses, a minha patroa resolveu me dar o arsenal todo. Rose, pode levar para sua casa, eu não quero mais essa máquina. E aí foi a confirmação do Senhor. Eu estou te falando que você tem que começar a fazer seu pão. Tentei naquela época, mas não fluiu. Quando foi esse ano, Deus falou comigo de novo. Você precisa aprender a fazer o seu pão. Esse pão, aí vamos falar do pão natural. O pão natural, né? E Deus estava falando assim, olha, é para que você treine. O pão é algo tão, eu não sei te explicar ainda, irmã, porque eu ainda estou no processo do aprendizado. Mas quando você para fazer pão, quem já faz pão aqui vai me entender. Eu não tenho muita experiência, estou aprendendo. Mas esse ano, Deus me deu a graça, os meus pães têm saído maravilhosos, maravilhosamente bem. Quando você para fazer pão, ele te ensina tantas coisas. Ele te ensina a ter paciência. Fazer um pão dá um trabalho, assim, de paciência, sabe? Porque e eu tentei a máquina, sabe, irmãs? Tentei a máquina, mas a máquina, ela ficava ali, às vezes, a noite toda, maçando aquele pão, mas ele não ficava tão bom. Até que um dia eu senti de fazer manualmente. Achei uma receita bem maravilhosa e fiz manualmente e ficou sensacional. E dali para frente eu falei, quer saber? Essa máquina vai ficar para lá, deixa eu botar a mão na massa. Então Deus quer te ensinar no fazer o pão, que quando eu falar fazer o pão, tá, irmã? Pense tanto no natural, mas o mais importante é o espiritual. O pão, ele te ensina a ter paciência. Quando você está fazendo pão, você tem que ter paciência, você tem que esperar crescer, né? Você já viu falar no pão lá de 10 dobra? E dobra, espera, e dobra, espera. Esse eu ainda não tive a paciência de fazer. Ele ativa seus dons, seus talentos. Então, quando você está fazendo seu pão aqui na palavra, ele te ativa nos seus dons, nos seus talentos. Ele te mostra se você é profeta, se você é levita. Ele aponta os seus dons, os seus talentos. Ele aponta se você é pastor, se você é evangelista. Como é que você vai saber qual é o seu chamado? Eu quero ser usado, eu quero saber o meu chamado. Mas você não come do pão. Você não sabe qual que é a posição de um profeta. Qual é a posição de um sacerdote? Qual é a responsabilidade de um desses ministérios? Como é que age essa pessoa? Como é que age uma mulher sábia? Como que age um marido sábio? Como que age com os filhos? Se a gente não come, irmã, a gente não vai saber. A gente não vai ter como educar essa menina. Essa menina precisa de palavra.
Essa menina, a menina ferida, contaminada, ela cresceu sem uma estrutura, ela vai precisar de muito ensino. Como disse Jesus, Talita cumi, levanta, desperta. Aí você desperta, mas ele falou para os pais, não falou para ela, levanta e come, menina. Ele falou para os pais, dá-lhe de comer, dá a ela algo para comer. Então nós vamos ser representantes, né, dessa menina. Nós é que somos o representante dessa menina, nós é que somos a adulta. Você deixa uma criança fazer o que ela quiser? Não, é você que dá a comida. É você que fala, não, agora é hora de comer e tem que comer. Então o pão, ele nos mostra o ingrediente que temos. O que a gente tem na mão? Nós temos falado muito disso, o que nós temos, porque Deus está usando o que nós temos. Vamos ler 1 Reis. Então entenderam aqui que Deus mandou o profeta fazer o pão porque vem dias maus. Né? Vamos ler 1 Reis, no capítulo... vamos ler o capítulo... Peraí, irmãs. 1 Reis, capítulo 17, tá? 1 Reis, capítulo 17. Nós fizemos um devocional sobre o azeite da viúva, com Elias, com Eliseu. Deus ali usou, perguntou para ela o que ela tinha. Sua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija de azeite. E ali, Deus fez todo aquele milagre. Agora, é um milagre anterior, que é o azeite, é o azeite na botija da viúva, né? 1 Reis 17, versículo 8 ao 16. Vamos lá. Então, Elias, veio a palavra do Senhor dizendo para ele: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou, se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou de novo e disse: Traz-me também um bocado de pão na sua mão. E ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vê aqui, eu apanhei 2 cavacos. Eu vou preparar esse resto para mim e para o meu filho comer e morreremos. E morreremos. Elias disse: Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um pão pequeno, traz-me aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho daquela mulher de uma doença muito grave, ele morreu. Eu não vou entrar nesse assunto, mas ela chamou o profeta e o profeta ressuscitou o filho dela. E olha isso, irmãs. Nós lemos lá com Eliseu um milagre parecido, né? E com Elias, e vocês sabem que Elias e Eliseu andavam juntos, né? O Eliseu era o ajudante do Elias e depois ele virou um profeta que fez o dobro do milagre que Elias tinha feito. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. Eles caminhavam junto, ele desejava aquela unção, né? Eliseu falou: eu desejo, eu não te largo até que você me passe esse manto. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas para te despertar. Eu sei que tem muitas meninas que querem crescer. Eu sei que você quer crescer, você deseja ser, né, ser usada pelo Senhor, você se inspira, mas caminha aqui, ó, aprende primeiro. Se encha, se alimente, faça o seu próprio pão, para que um dia, né, na hora certa, Deus te use conforme a vontade dele. E de qualquer forma, Deus já está usando a nossa vida no nosso sentar e no nosso levantar, porque vocês viram a vida de Ezequias,
o viver dele estava falando. Naquela época, irmãs, o viver do profeta falava. Então, como que nós temos vivido? Será que o nosso viver está falando, né? Mas voltando aqui nessa viúva, o profeta vem até ela e pede ela, e só que a terra estava passando por fome. Já ficou ali 3 anos, baseado numa palavra que o Senhor disse, 3 anos não chovia. Então a terra estava em fome, ela não tinha praticamente nada. Ela mesma disse que era a última refeição que ia ter. E ela abençoou o profeta, e o profeta libera uma palavra para ela. Mas aqui, vamos representar aqui, quando ele fala, faz primeiro para mim e traz para mim o pão. Nós precisamos, irmãs, dar o nosso dia, em primeiro lugar, uma porção para o Senhor, para as coisas do Senhor. Por isso nós precisamos comer. Nós precisamos comer. Crie hábito, crie prazer, crie amor, ativa dentro de você a vontade de conhecer a palavra. Quantas mulheres nunca leram a Bíblia toda? Quantas? Dentro de uma igreja, eu te afirmo isso. Se você chegar numa igreja com 100 pessoas e falar, levante a mão quem leu a Bíblia toda. Olha, eu vou chutar 10 pessoas. Vou chutar 10 pessoas. E eu acho que vai ser muito. Essa é a triste realidade do cristianismo. Tá bom? Porque as pessoas, elas não sabem nem o que elas estão vivendo. Elas não sabem nem a história, o porquê da história, o que está atrás da história. Só sabe que Jesus morreu, né? E ele nos salva, e tá tudo bem, e que bom. E ele é o que me dá. Eles acham que é o saco do Papai Noel, né? Tudo tá ali, eu preciso. Mas Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. E outra coisa que, parecido com aquela mulher do azeite lá, a gente tem uma mania de não enxergar o que a gente tem. A gente não enxerga o que a gente tem. Então, quando Deus te perguntar o que você tem, não tem nada, né? Não tem nada. Mas Deus te deu algo. E o pouco na mão de Deus é muito. Deus faz infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Ontem eu falei que Paulo falou, olha, eu desejei dar alimento forte para vocês. Mas vocês não estão preparados. Eu tive que dar leitinho porque vocês não podem comer comida sólida. Então, essa menina, irmãs, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada. Mais uma palavra que eu quero dizer aqui é 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 43, algo que estava acontecendo ali, que aí a gente também vai entrar aqui nisso aqui que é muito importante. 2 Reis 4, 38 ao 41. Ao 41, Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Eliseu falou para o servo dele. Então saiu um ao campo a apanhar a erva e achou ali uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa de colossintita. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo na panela, visto que não conhecia, e depois deu de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém, ele lhe disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tirai e dai de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Olha, tem muita gente comendo comida contaminada. Tem muita gente comendo tudo quanto é tipo de pregação, sabe? Você vai se enveredando, assistindo tudo quanto é tipo de vídeo, assistindo tudo quanto é tipo de gente. Você acaba que não tem discernimento, sabe? Você tá achando que é, mas não é, porque tá muito engano, irmãs, muito engano. Mas é tão bonito, a pessoa fala, ela parece tão ungida, parece tão usada. Abre os olhos, irmãs, tenha discernimento, porque tem morte na panela. Aqui, a pessoa que serviu isso aqui para os profetas,
para os discípulos dos profetas, era alguém que estava no meio. Era um que estava no meio, mas ele nem conhecia o que ele estava dando. Hoje em dia está muito fácil você abrir um canal, você ter lives, você sair falando por aí o que você quer, sabe? Tem gente que passa por uma libertação, já vira um especialista em libertação, e aí você vai atrás, você não sabe nem o que é. Tem gente que está na cara que a pessoa está carregada ainda, aí a pessoa está lá fazendo, diz que está fazendo a obra e você está comendo comida contaminada. E se você comer comida contaminada, você vai adoecer, você vai enfraquecer, você pega até você acaba pegando, irmãs, olha o sério que é isso, você acaba pegando a mesma, como que eu vou dizer? A mesma carga negativa daquela outra pessoa. Então nós vamos ter que ter muito discernimento. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, de pregador, de nada, mas vigia, vigia. Observa o que você está comendo. Observa se aquela palavra ela está de acordo com a palavra e se ela encaixa para você, porque talvez ela está até de acordo ali, mas ela talvez naquele momento o Senhor está te falando outra coisa. Outra coisa, quando a gente começa a crescer, como Paulo disse, ele disse: Eu deixei as coisas de menino. Então você tem que trocar a sua comida de tempos em tempos. Não é verdade? A criança é bebezinha, começa comendo papinha, daqui a pouco ela come uma comidinha sólida. Você tem que trocar a sua comida. Vai ficar comendo a mesma coisa o tempo inteiro? E não tem problema nenhum você deixar de comer a outra comida, né? Se uma comida até boa, não tem problema. Esses tempos agora, essa coisa da perimenopausa, dos 50, eu já falei isso, ele te exige que você minimalize a sua vida. Eu não consigo mais, eu não posso mais ouvir todo mundo, eu não posso ouvir tudo quanto é tipo de pregação, eu não posso, porque eu não consigo e porque eu preciso focar nos nutrientes que eu preciso. Nesse momento da minha vida, eu preciso tirar muita coisa dos alimentos naturais e comer muitas coisas, focar nos alimentos que precisa para essa fase. Assim é a vida espiritual, irmã. Baseado no que você recebe de Deus, você tem que comer alimento que vai nutrir aquela unção ali. E você tem que aprender até a deixar para trás algumas coisinhas, mesmo que sejam boas. Eu espero que você consiga receber o que eu estou querendo dizer. Você vai receber, porque quando o Espírito Santo sopra essa palavra, ele trabalha em cada uma conforme ele quer. Outra coisa importantíssima: Eliseu caminhava com Elias, fez o dobro do milagre. Se você quer viver coisas grandes, se você quer aprender, se você quer um dia ser usado, caminhe com quem está buscando a mesma coisa. Isso não é por interesse, sabe, não é por interesse, não é, eu só tenho que caminhar com os grandes, não é isso. É caminhar com quem queima, é caminhar com quem ama a Deus, é caminhar com quem obedece, é caminhar com quem traz uma troca para você. Olha o que eu li na palavra. O que você acha? Vamos trocando aqui. É isso. Porque ele conseguiu a unção e conseguiu fluir, conseguiu crescer, conseguiu ser um grande profeta ali, porque ele caminhou com quem tinha. Então não adianta a gente ficar agarrado com gente que não quer, irmãs. Com gente que não quer. Eu lembro que eu falei uma vez com uma amiga minha muito preciosa, que estava passando uma luta muito grande. Eu falei para ela sobre aquela palavra do passado, porque eu via que ela estava presa no passado. Né? Ela tinha uma cidade que ela falou que ela nunca mais voltaria ali. Eu não volto ali nem morta. Mas uma pessoa que fala isso, ela está presa. E eu falei com ela: olha, Deus me deu uma palavra. Deus está me ensinando sobre uma palavra de que você precisa, às vezes, ir até lá para você se consertar, ou às vezes Deus até traz algo que vai fazer você lembrar e você precisa consertar. E ela virou para mim e falou assim: quem volta em passado é museu. Isso não existe. E eu não volto lá nem morta. Então você vai ficar sem suas bênçãos, minha filha. Então, sabe, você começa a observar, irmãs, quem está desprezando o seu pão. E vai saindo fora de fininho. Vai saindo fora de fininho. Porque senão você não vai crescer. Porque
Quem caminhar com o filho pródigo, igual ele estava lá na época que ele estava comendo lavagem, cara. Ele estava comendo lá, ele chegou, estava comendo não, ele chegou a ponto de que se ele ficasse ali, ele ia comer a comida dos porcos. Mas ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, lá tem comida, até os trabalhadores têm comida especial. Então, irmãs, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você deixa a sua criança andar. Não vai ficar deixando a sua criança andar com criança ferida, com outra mais ferida, com outra mais rebelde, porque você sabe, né, irmãs, duas crianças juntas, aí se junta, vira uma bagunça. Agora eu quero falar algumas coisas, depois que a gente já entendeu essa responsabilidade aqui, eu espero que você tenha entendido essa responsabilidade de fazer o seu próprio pão, em primeiro lugar espiritualmente, e se você quiser, não é todo mundo que tem que sair aí fazendo pão naturalmente, mas se você quiser tentar, então esse ano eu falei, eu vou começar a fazer, vou tentar fazer todo final de semana, né, já que eu gosto de celebrar o Shabat. No judaísmo, o pão é muito importante. Todo sábado existe, né, o pão judaico, que é a halá, que é aquela rosca, uma rosca, para estar fazendo parte do jantar ali, para estar fazendo parte da celebração, da gratidão. O pão fala de gratidão, o pão fala do sustento, irmãs. O pão fala de você trabalhar na sua perseverança, na sua determinação. O pão fala da graça. O pão fala de você ser aquela mulher de provérbios que está atenta à sua casa. Você esteve atenta. O pão fala desses ingredientes. Quando você pegar ali para fazer esse pão, você conecta com o Senhor e fala, Pai, me ensina no natural e no espiritual. Tudo é ligado, tá? Tudo é ligado, tanto o natural quanto o espiritual. Então, eu vou estar falando algumas coisas aqui, mas umas coisas naturais para a nossa vida, para você ensinar essa menina no natural. Então, o pão ensina que a gente rompe com o caminho do mais fácil. O pão ensina isso, você ensina a você romper com o ciclo de anos, porque você rompe. Você fazer um pão, ele te dá. Eu começo o pão sexta-feira, irmão, para assar o pão no sábado. Você rompe. Esses dias eu fiquei assim, eu fui ver, acho que já tinha uns 3 meses que eu não comprava pão, de verdade, né? Pão. Você rompe com aquele ciclo. Não, é só ir na padaria e comprar. Você rompe com o ciclo do mais fácil. E aí, irmãs, olha, presta atenção de novo. Eu não estou falando só no pão natural, tá? Tudo que eu falo aqui está jogando para o espiritual, em primeiro lugar. E depois o natural. Mas você rompe. Você rompe com aquele ciclo de que, domingo eu escuto uma palavra lá na igreja e aí eu consigo ficar alegrinha e passar a semana. Quando você senta, quando você se dedica, né? Um tempinho, não precisa ser todo dia, toda hora. É pouco a pouco, irmãs. Pouco a pouco. Deus não nos cobra performance. Minha filha, hoje você não entrou para o quarto e fez um devocional de 1 hora. Isso não está me agradando. Deus não faz isso, não. Se você sentar 5 minutinhos, 5 minutos, ler um versículo e tá com o coração meditando, o Senhor está trabalhando. É muito melhor você fazer todo dia um pouquinho do que você querer fazer um dia só e não fazer mais. Então, quando você faz o pão, você rompe com esse ciclo. Isso serve para qualquer alimento que nós nos propomos a fazer. Nesse mundo que já está tudo assim tão feito, né? Basta estalar o dedo que a comida entra na nossa porta, irmãs. Comida natural e a comida aparentemente espiritual, né? Hoje você não quiser ir na igreja, nem precisa, porque tem tanto vídeo, tanto pastor. Claro que isso não é o certo, né, irmãs? Mas quantas pessoas que estão deixando de ser desigrejadas, porque agora eu sou da igreja virtual. Olha só como que o mundo vai indo, né? Então, nesse mundo de rapidez, Deus está nos ensinando, ei, põe atenção, não vos conformeis com esse mundo. As pessoas estão ficando preguiçosa, prisioneira, comendo qualquer coisa. Assim está no mundo espiritual. A gente pode achar todo tipo de alimento no mundo espiritual na internet. E agora com a inteligência artificial, irmãs, eu não sei nem o que vai virar. Nem sei o que vai virar isso. Porque já está tendo até louvor feito pela inteligência artificial. Acho que daqui a pouco você já pode só dar o tema, ela faz a pregação para você. Olha isso, irmãs. Tudo bem que talvez possa ter proveitos lá na frente, mas eu quero viver baseado na palavra. Eu não posso deixar o caminho que Deus disse que é o caminho. Há um caminho.
né? Tem coisa que vai até nos abençoar, não estou dizendo que toda tecnologia é ruim. Olha aqui, eu estou falando com muitas mulheres da minha casa, do meu celular. Então, está sendo bênção. Mas eu estou dizendo que a gente vai ter que ter discernimento. E só uma criança madura, alimentada, crescida, que vai ter discernimento. A gente está vendo aí o que a internet tem feito com as crianças, irmãs. E está fazendo com as mulheradas também. Você pega umas mulheres já senhoras, sabe? Mulher de 60, 70 anos, o dia inteiro em TikTok, o dia inteiro em risaiada, sabe? Aí você não tem discernimento, você não sabe quando é um vídeo de inteligência artificial, você não sabe quando a pessoa está falando verdade, sabe? Você não sabe nada porque você está ali só comendo o que está sendo socado. Então, outra coisa, pode parecer algo simples fazer um pão, mas ele tem muita coisa que Deus está nos ensinando. Se nós não ativarmos agora, irmãs, e despertar, nós vamos virar zumbi. Nós vamos virar zumbi nessa era. E Deus não nos criou para ser zumbi, Ele criou-nos para dominar, governar, criar, resplandecer a vida dele através de nós. Através de nós. E tem muitas mulheres que, para se distrair, né? Porque aí quando a gente chega lá, igual eu tô falando aqui de uma preparação, as mulheres não se preparam, passam os 50 é uma fase, né? Depois dos 50 aí, vamos descer a serra, é muito hormônio, é muita coisa que você tem que lidar, mas também vem o melhor de Deus, não tô dizendo que é a parte ruim, eu tô dizendo no olhar geral, se você não estiver preparado, você vai ver só as coisas ruins. Aí elas chegam nos 60, aí a vida tá bem complicada, porque não tem casamento, tá casada, mas não tem nem vive o vinho do casamento, aí os filhos já saíram de casa, e também já perdeu o vínculo, aí ela tá toda, aí ela vai para a internet. Quantas mulheres passam madrugada fora, irmãs? Madrugada fora. Eu já tive pessoas que vieram querer conselho. Ah, porque eu não durmo, eu tenho insônia, eu não sei o quê. Quando você vai ver, a pessoa vive na internet. A pessoa vive na internet. É lógico que você não dorme. Você tá comendo lixo. Você vai ter insônia mesmo. Você não tem rotina, você não tem governo sobre a própria vida. Tem muitas assim, mas. E quer que a gente ora, quer que a gente faz alguma coisa. O que tem que fazer, minha irmã? Voltar. Lembra-te onde erraste, lembra onde caíste. Então agora eu quero falar sobre um pouco da sua rotina, porque fazer pão envolve rotina, envolve preparação. Então, observa, irmãs, como você acorda. Como que você acorda? Até que hora? A que hora você vai dormir? Nós vamos ter que nos reeducar. Eu estou falando tanto no espiritual como no físico, porque o seu físico precisa estar estruturado para você receber a unção. O seu físico precisa disso. Se você não tiver um cérebro descansado, um cérebro hidratado, água, irmãs, você não entende a palavra. O que eu tô falando aqui, a pessoa fala, o que essa mulher tá falando, gente? Quantas mulheres que não conseguem permanecer na caminhada porque não conseguem escutar? Eu não tenho paciência de ouvir. Eu não sei muito o que ela tá falando, porque não espera nem chegar lá para ver o que tá falando, não espera entender, não gosta de ouvir uma história. Ai, não gosto de ver filme, não tem paciência para ver filme, não. Você ler um livro, irmã? Não é diz que me livre. Eu começo a ler, não tenho paciência. Você tem paciência para nada. Aí a vida tá um caos, não tem azeite, é uma terra seca. E nós estamos aqui para abençoar, mas também, irmãs, nós não estamos aqui para dividir azeite, né? Com as que diz virgem prudente lá. A gente tem que ter sabedoria. Teve uma pessoa, logo quando começou a caminhada, às vezes eu convido e a pessoa já entra, né, porque eles amam o nome, né? Caminhada de oração. Oba, vai orar para mim, meus problemas vão resolver. Aí você fica esperando, né? Que dia que essa mulher vai orar, hein? Porque tem 43 dias até agora ela não orou. Aí a pessoa entrou e falou assim, primeiro dia, né? Nem tinha feito o devocional, eu tava mandando os convites, a pessoa entrou, porque, sei lá, a pessoa entrou e falou assim, esse grupo é de oração? É. E eu tô com um problema, se orar vai resolver o meu problema? Eu falei, olha, ele vai te dar, esse grupo, ele te dá ferramentas para você vencer o problema. Tem coisa que a gente vai até orar, mas é um grupo que te dá ferramenta.
Ah, mas é porque eu tô com esse problema, eu preciso resolver. Eu falei, eu já vi que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque a pessoa não quer. Ela quer uma oração milagrosa. E Deus está te chamando para um relacionamento. Então vamos lá, observa a sua rotina, irmãs. Como é que você acorda? Você acorda descansada? Você acorda muito cansada? Né? Que hora que você vai dormir? Eu durmo tarde, irmãs, tá? Eu tento dormir cedo, eu durmo tarde. Mas eu durmo tarde porque eu descanso. Eu sei tirar meu cochilo, não tô me justificando. Eu quero chegar ao ponto de não dormir tarde, mas eu não vou para a cama exausta. Eu não estou exausta e aí eu emendei com mais um dia exausto. Não, eu durmo porque eu preciso me organizar melhor, né? Eu fico naquele projeto, eu tenho que ser Cinderela. A Cinderela tem que chegar em casa antes da meia-noite, lembra? Então, antes da meia-noite eu tenho que dormir. Mas é uma luta, né? Dependendo de quando eu tô com a minha filha, aí a gente inventa um monte de coisa, mas enfim, observa, se educa. Não deixa essa criança desgovernada sair fazendo o que ela quer, não. Essa era de WhatsApp, nós falamos com gente o dia inteirinho, não é? Isso desgasta muito, muito, irmãs. Desgasta muito a nossa mente. A gente está conectado com tudo, não está conectado com nada. Aí a gente rouba o nosso cinco sentido. Você não vê as coisas. A gente não vê as coisas. E desfrutar passa pelo caminho dos cinco sentidos, de você ver, de você observar. Se nós dormimos tarde, com a mente cheia de tanta informação e muitas vezes informações ruins, como que nós vamos acordar? Como que Deus vai falar conosco? Como que Deus vai trazer uma revelação para nossa mente cheia de porcaria, cheia de comida contaminada? Estamos cheios de dica, de conhecimento, vivendo uma vida muito aquém do que Deus nos chamou para viver. Que Deus quer que a gente esteja alinhada, descansada, plena. A gente pode até estar na tormenta, mas a gente vai estar plena, cheia da graça do Senhor. Nós estamos nos tornando, não, né? Muitos estão se tornando, eu ia falar nós, mas não vamos botar nós nessa daí, não. Muitos estão se tornando cópia, cópia. E nós somos seres únicos. Eu falei isso ontem, como Deus planejou. Não deixa a sua menina virar cópia de ninguém. Ela tem que crescer, crescer saudável, crescer nutrida pela palavra, sabendo quem ela é, né? E às vezes ela dentro de você fala, mas tá todo mundo fazendo, eu quero. Alguma coisinha ou outra a gente até pode ter, mas todas estão vestindo a mesma coisa que eu falei, tudo vestindo a mesma roupa, tá vestindo a mesma maquiagem, os mesmos cílios, as mesmas unhas, o mesmo estilo de casa. Até as casas agora, irmãs, estão nos ditando que tem que ser assim. A sua casinha tem que ser branquinha, cinzinha, clean, não pode ter muito enfeite, porque isso carregando, não sei o quê. E você vai na onda. Você tem que ter se você quiser, se for o seu desejo, se for o seu sonho. Mas se você é uma mulher, eu sou uma pessoa colorida, cara. Eu quero móveis coloridos. Eu sou cheia de. Minha casa é quase um museu. Se você vir passear, você vai ver quadros das nossas fotos, quadros de quando a Rebeca pintava. É uma arte, sabe? Eu gosto disso. Agora, quem gosta de uma coisa mais clean, tudo bem. Então, observa onde você está levando a sua vida. Você vive a vida do outro? Você vive a vida do que está sendo imposto para você? Quem é você? O que você gosta? Qual é o seu diferencial? Cada homem e mulher na Bíblia foi usado e criou uma história por causa do seu diferencial. Tudo está muito mais sério, irmãs, do que no início da caminhada de oração. Meu Deus, a gente olha assim, parece que nesses 9 anos passou sei lá, um furacão no mundo. Irmãs, você sabe, né? Eu amo Israel. E eu tô só observando. E eu falei muito disso nas caminhadas. E esse ano eu não quis falar. Israel está em guerra, mas olha, tem, já tem desde a pandemia que Israel não comemora uma Páscoa praticamente em paz. Essa última Páscoa agora, eu preciso contar isso aqui. Eu nem sei se eu contei, mas essa última Páscoa agora, como Israel está em guerra, lá, quando vai ter ataque, vocês sabem, né? Vocês já viram aí no jornal, já na internet, é soltada uma sirene em todo o país e as pessoas têm que correr para os quartinhos, tem quartos de proteção, pode ser no porão, eles têm quarto de proteção lá. Uma pessoa postou
E eu falei, meu Deus, eles estão vivendo literalmente a Páscoa do Egito. Eles estavam na mesa celebrando a Páscoa, quando iniciou, né, que a Páscoa judaica não é igual a nossa, que comemora só um dia, ela comemora, acho que foi sexta-feira passada, sábado, não sei, não lembro, foi esses dias para trás, e vai terminar agora no sábado. São 7 dias. E essa pessoa estava na mesa e ela postou que por várias vezes a sirene tocou e eles tinham que sair da mesa. No meio da hora. E aí, por último, eles já estavam com a comida na mão e eles teve que descer pro porão com a comida na mão. E eu falei, meu Deus, eles estão literalmente vivendo a Páscoa que a Bíblia falou lá, judaica, porque a Bíblia falou, come e come à pressa. Come apressado. Lembra que eu li? Lê lá depois em Êxodo. Come apressado, com as sandálias no pé, cajado na mão, porque vocês vão estar sendo já perseguidos. E quando eu vi aquilo, eu falei, literalmente o que a palavra falou. Então, Israel não está tendo sossego para celebrar as festas do Senhor. E tudo isso porque Deus está tratando também. Deus está tratando com o povo. Deus está chamando a atenção do povo. E não só o povo lá, é nós, porque Deus falou, a palavra de Deus fala, olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus, olhe para Israel. Eu estou tratando com o povo lá, estou te chamando a atenção de vocês também. Porque Deus não vai tratar só por lá. Deus vai começar a tratar pela igreja, irmãs. E nós vamos ter que estar alinhados. Então, voltando aqui, eu estou falando isso para vocês entenderem que o mundo está muito pior do que há 9 anos atrás, quando começou a caminhada de oração. Cria uma rotina que alinhe a sua vida com o governo que você precisa para o seu dia. Toma água ao acordar, hidrata, né? Limpa, ativa, abençoa o seu corpo, declara as bênçãos do Senhor, respira, fecha os olhos, invoca o nome do Senhor. Isso acalma a sua mente. O estresse está dando infarto em muita gente. Quando eu tenho que fazer bastante coisas, eu falo, meu Deus, isso aqui, eu não nasci para uma vida corrida. Eu não nasci para uma vida corrida, agitada. Não nasci. Eu posso até fazer por uns dias. Ontem mesmo eu estava falando com a Rebeca, porque a Rebeca é muito assim, né? Lá na faculdade, às vezes ela tá uma semana e eu falo, como é que tá? Ela, ai, tô um pouco cansada, é muita coisa. Calma. Aí ontem eu estava comentando para ela que eu que tô assim, que essa semana vai ser bem puxado. E eu falei, você quer saber, né, filha? Nós não nascemos para essa vida corrida, não, né? Ela falou, a gente não nasceu para essa correria, a gente gosta de paz. Porque a gente já descobriu que o caminho da paz é o melhor, né? Então a gente não quer esse mundo corrido, esse mundo maluco que te tira a sua saúde. Então, fecha o olho, irmã, respira. Eu tenho feito isso várias vezes. Eu invoco o nome do Senhor, acalma sua mente, seu coração, cheira a lavanda, irmã, inala forte, conecta com você mesmo, lê em voz alta a palavra. Tenta fazer isso várias vezes ao longo do dia. Em todo tempo, esteja atento ao governo do seu dia. Não perca o governo do seu dia. Pai, o que eu posso fazer agora? Pai, o que é legal fazer primeiro? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa primeiro, achando que aquilo vai ser produtivo, e se você tivesse feito outra, seria muito mais produtivo, né? Escreve os seus aprendizados, irmãs. Crie hábito de diário, sabe? Esses cadernos aqui, tudo que eu vou fazendo, isso aqui foi tudo de coisas que ia vindo no meu coração e eu escrevi. Escreve aquilo que Deus está te ensinando, sabe? Deixa Deus te guiar. Ele tem algo novo para você, ele tem um pão novo para você. Não deixa as distrações roubar o seu dia. Nós precisamos nos educar, tirar um pouco o celular. Eu tento fazer um Shabat uma vez por semana, 24 horas sem o celular. Às vezes não dá, mas eu tento. Tem vezes que eu faço por muitos dias, mas tenta, sabe? Não vai acordando e olhando mensagem, respondendo mensagem. Vai tomar seu café em paz. Não vai deitando já também, respondendo mensagem. Deixa um pouquinho. Senão, irmã, nós vamos virar zumbi. Como é que zumbi vai governar com o Senhor? Escreva seus aprendizados. Ore sobre as coisas do seu dia, conversa com o Senhor, conversa sobre tudo do seu dia, fecha o seu dia com ordem. Nessa fase hormonal, o nosso corpo, ele demonstra muito desequilíbrio, sabe? De uma hora para outra, você pode dar uma ansiedadezinha, você pode dar insônia, você pode dar tantas coisas, mas tenta sentir seu corpo e falar, calma, tá tudo bem. Porque uma criança, irmãs, que não foi educada, que não foi curada, uma mulher na menopausa, ela vai enlouquecer. Porque ela vai começar a sentir um monte de coisa, e aí junta a criança de dentro que tá com problema, aí junta a mulher de fora que tá com problema, aí ela chuta o balde, ela destrói tudo.
Durma sempre que você precisar, irmã. Sempre que você estiver cansada, vai dormir. Vai dormir, não fica olhando celular, TikTok. Aliás, eu nem tenho TikTok, eu odeio TikTok, eu não gosto nem de ver TikTok, eu nem sei, só tô falando porque eu sei que é a moda do momento. Mas descansa, descansar e dormir, irmã. Não tem outro caminho, não. Ah, não, eu fico deitada para descansar. Não, dorme, fecha o olho. Eu não consigo. Ah, não consegue, porque você não treinou. Treinou essa alma inquieta. Vai dormir, você não deve nada para ninguém, querida. Depois você vai levantar descansada, você vai ter paciência com os meninos, com o marido. Leia, leia, leia a Bíblia, leia livros, sabe, direcionado pelo Senhor, claro, para você não sair comendo tudo quanto é porcaria. É, esteja despertando o seu espírito. Sai de tudo aquilo que não é da sua fase. Sai de tudo aquilo que não é sua fase. Não fica vivendo coisa você está com 50, quer viver coisa lá de 20 anos. Viva a sua fase. Irmãs, eu espero que Deus tenha falado com você nesta manhã. Foi muita coisa. Faça o seu pão. Coma do nosso Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele quer nos nutrir. Ele quer encher a nossa vida Ele é o pão doce, sabe? Ele é doce ao nosso paladar. Ele é o amado da nossa alma. Adore a Ele. Descansa, vá com calma, tenha calma, se acolha. Não se cobre tanto, não, irmãs, porque a gente começa a entrar num processo, a gente quer desesperado resolver aquilo. Calma. Vá fazer um pão para você ver como é que você tem que aprender a ter paciência. Essa é a palavra de hoje. Vou deixar uma canção aqui que é antiguíssima, que é maravilhosa, que fala o pão da vida. Jesus, o pão da vida. E fiquem com Deus, tenham um bom dia, viu?